Vamos lá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo animado para derivar aí ou não? Agradeço bastante a presença de todos e todas aqui, tá bom? Durante o evento a gente vai fazer vários agradecimentos em doses homeopáticas, tá bom? Muita gente ajudou a gente nesse torneio, nessa competição. Espero que todos tenham feito uma boa viagem. Bom, esse torneio, né, é um evento organizado por várias instituições, né? Mas eu quero parabenizar desde já todas as instituições envolvidas aqui, né? Porque não é fácil chegar até aqui. Vocês estão participando de uma competição que, na verdade, ela tem um espírito por trás dela, mais do que uma competição. Vocês estão aqui porque não só valorizam o conceito, o aprender só por aprender alguma coisa, mas sim um processo e o ser humano envolvido por trás. Então esse é o espírito da onde surgiu essa competição. Então eu queria parabenizar desde já a todos vocês, e como eu disse, a gente vai agradecendo as outras pessoas envolvidas durante o evento, tá bom? Já que vocês estão animados para derivar, não sei se é boa ou má notícia, vocês não vão derivar hoje, tá bom? Hoje vocês vão... a gente vai dividir então o encontro de hoje em duas partes. Na primeira parte a gente vai ter duas apresentações relacionadas, né, ao tema do evento, ao ensino de cálculo e a Olimpíada também. E na segunda parte a gente faz uma breve discussão sobre o regulamento, as dúvidas que porventura podem aparecer, tá? Então nesse segundo momento aí vocês vão participar ativamente para a gente deixar muita coisa estabelecida e amanhã tudo ocorrer suavemente, tá bom? O clima é sempre bem agradável, então aqui o espírito de competição existe, mas na verdade existe também o espírito de cooperação entre todos nós. Então esperamos que seja um evento prazeroso para todos, como já foram os anteriores também. Esperamos manter essa tradição, tá bom? A gente vai ter duas apresentações então agora. A primeira do professor Ricardo Miranda Martins, nosso diretor aqui do IMEC, e depois a Priscila Sabuski, da UTFPR de Curitiba, tá bom? Então eu vou já chamar o professor Ricardo, agradecendo ele. Eu estou nesse evento muito por causa dele, né? Ano passado ele passou o convite e é uma das pessoas que valorizam, né, essa competição, e também por estar na diretoria valoriza, né, o evento aqui na Unicamp. O auxílio que vocês receberam também é proveniente dos esforços da diretoria, tá bom? Então obrigado, Ricardo. Oi, gente. O Juliano está me agradecendo porque a diretoria é quem paga o café, tá? Bom, meu nome é Ricardo Miranda, como o Juliano disse, eu sou diretor do IMEC. Mas é muito bom ser chamado não para dar um oi em nome do IMEC, boas-vindas e tudo mais, mas também para falar um pouco de matemática, né? Então, Ricardo, você está aí com títulos.
Então, eu vou falar um pouco do IMEC, da Unicamp, mas eu também vou falar um pouco de matemática. E a parte de matemática é basicamente uma coisa que chama truque de Feynman, que não era matemática de formação, é um físico de formação, ganhador do prêmio Nobel. Aparece lá, se vocês assistiram Oppenheimer, aparece em algum momento lá o Feynman. O Feynman é aquele cara meio debochado lá sobre tudo que estava acontecendo. E eu vou falar sobre integrais, viu? Então, uma vantagem de falar sobre integrais é que eu acho que não vou dar nenhum spoiler aí sobre... Quer dizer, o spoiler não vou dar porque eu não sei as questões. Mas acho que não vai ajudar muito vocês a fazer a Olimpíada de amanhã. A não ser que a gente resolva trocar a Olimpíada de Integral, a Olimpíada de Derivada por Olimpíada de Integral. O que eu, particularmente, acho que seria muito mais divertido, assim, e mais desesperador, talvez, também. Mas, enfim, bem-vindos à Unicamp, bem-vindos ao nosso campus aí, bem-vindos a Campinas. Espero que vocês aproveitem aí além da Olimpíada. Nosso campus, ele é tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui é o campus da Unicamp. O campus da Unicamp ele foi pensado para ser... os cursos, no começo foi pensado para ser um ciclo básico, né? E aí nada melhor do que ter um ciclo básico do que, de fato, ter um círculo, uma estrutura circular aqui. Então, o nosso campus ele vai crescendo por perda de generalidade, né? Você tem um ciclo básico, que é um círculo, aqui os pavilhões de aula. No primeiro círculo, ali em volta ao pavilhão de aula, tem ciências básicas. Então aqui vocês vão encontrar, se você sai do IMEC pela rua da frente e dá uma circulada, você vai ter matemática, física, química, biologia, educação, e FICH, né? Filosofia e ciências humanas. Depois você tem pessoal de letras, e aí você vai para o ciclo mais de fora, você começa a ter engenharias, um monte de engenharia, tem a área da saúde aqui, hospitais e tudo mais, então você vai indo para coisas mais específicas. E se você se perder, nosso campus tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A desvantagem é que ele é um campus em coordenadas polares, né? Então assim, é difícil achar lugares, né? Você não acha ruas tão facilmente. Por outro lado, é em coordenadas polares. Então, se você se perder, você continua na rua que você está, que você vai mover o campus todo, você vai dar uma volta. Então, assim, então ninguém vai ficar perdido aí. Esse aqui é o prédio do IMEC. O IMEC é o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. No IMEC, basicamente, nós somos responsáveis aí pelos cursos de graduação em matemática, bacharelado em matemática, bacharelado em matemática aplicada, bacharelado em estatística e pela licenciatura em matemática. Eu não vou fazer propaganda, infelizmente, vocês já estão em outros cursos, então não posso roubar vocês das suas faculdades, mas a gente tem um sistema de ingresso na Unicamp que é via cursão, então o ingresso nosso é compartilhado com a física, então o cara que quer fazer matemática aplicada, física, engenharia física, física médica, ele tem uma entrada única ali. Basicamente, porque a gente acredita que aos 17 anos você não consegue diferenciar entre matemática e física. Você gosta meio das duas coisas, então a entrada é única, depois de 3 semestres você decide para que lado você vai. A Olimpíada não vai ser no ciclo básico, né? Vai ser aqui. Mas enfim, isso aqui é uma sala lá do ciclo básico, então a sala da Unicamp, as salas são bonitas, né? Então é bem verdade que elas são muito pouco práticas, mas de fato elas são bonitas. Entrar é difícil, aplicar a prova é difícil, mas enfim, impressiona. O IMEC é um instituto bem grande dentro da Unicamp. Nós somos aí o quarto maior instituto da Unicamp. A gente tem 96 professores atualmente, 30 pós-docs. Isso, para fazer tudo isso funcionar, a gente tem hoje 51 funcionários. A gente também tem bastante estudante, a gente tem quase 600 estudantes de pós, mais que 1.000 estudantes de graduação em todos os cursos, né, que a gente está. E nós somos um instituto que, por ser um instituto que oferece os cálculos, né? Cálculo, GA, essas coisas aí. A gente é um instituto que, no campus de Campinas, que mais cuida de maior número de matrículas, né? Que mais dá aula para mais pessoas, que dá aula para mais matrículas. E a gente também, nos nossos cursos, tem formado bastante gente. A gente tem formado uma média de 120 pessoas por ano. É um curso de exatas, obviamente a gente gostaria de formar mais, mas tem várias questões envolvidas aí. Mas comparado com outras instituições do mesmo porte, a gente ainda está formando bastante gente, principalmente na licenciatura em matemática e na estatística. São números bem altos aí. Muitas universidades federais muito grandes estão formando bem menos que 10 alunos por ano, a gente consegue formar mais que 10. E a gente é um instituto que foi pensado para ser um instituto de pesquisa. Então, assim, basicamente todo professor está cadastrado na pós-graduação, todo professor faz pesquisa e a gente tem uma publicação de artigos científicos
bastante razoável. Hoje, nossa pós-graduação nota 7 em matemática. Enfim, já que vocês já estão na graduação em algum outro lugar, fica o convite para vir para cá na pós-graduação. Então, daqui a uns anos aí vocês vão acabar a graduação, vão aplicar para o mestrado. A gente tem mestrado em matemática, aplicada em estatística, e a gente tem 2 mestrados profissionais também mais voltados para professores. E espero ver vocês no futuro próximo aí nas nossas pós-graduações. Mas, falando um pouco de matemática, né? Basicamente o que eu vou falar não é que está nesse livro, mas dá para aprender bastante sobre essas coisas nesse livro. Bom, não sei se vocês conhecem o Feynman. Feynman é um físico, ganhador do Prêmio Nobel, e mais do que isso, ele é uma pessoa inteligentíssima. Então o Feynman tem alguns textos sobre ensino e alguns livros que não... Ele tem uma coleção de livros de física bons, porém muito difíceis, e alguma produção meio geral. E me parece aquele tipo de gente que costumava dar pitaco em tudo quanto é coisa, mesmo às vezes sem ser convidado a dar pitaco, mas ele emitia a opinião dele, em geral opiniões bem qualificadas, e às vezes opiniões não tão qualificadas, como todo mundo que dá pitaco em toda coisa. Mas em particular, nesse livro ele comenta, ele conta um pouco da história dele e tal, mas ele comenta em especial sobre um pouco da formação matemática dele, né? Comenta que ele, na graduação, estava estudando cálculo para um livro que era meio ruim. Aí o professor descobriu que ele estava usando um livro que era mais difícil e falou assim: você está usando esse livro? Então eu vou te passar uns problemas legais aí. E ele falou que ele começou a estudar livros mais difíceis para ver se ele aprendia coisas mais complicadas, porque ele estava achando, por exemplo, o que estava escrito nos livros, texto dos cursos, muito fácil. Aí ele comenta, né? Bom, aí eu comecei a pegar esse livro, que é um livro da década de 30, um livro do Woods, de cálculo, que ele fala que ele começou a aprender todas essas coisas maravilhosas que eu não tinha ideia que existiam, né? Que existiam, que eu não sabia nada sobre elas. E eu acho que é um pouco o que a gente faz aí, a gente que é mais ou menos interessado em exatas, faz. E ele faz alguns comentários, e o Feynman não era exatamente conhecido pela modéstia, e ele fala assim: olha, o resultado é que eu estudava por esse livro, e aí basicamente o pessoal do MIT e de Princeton não sabia nada de integral, porque eles só estudavam um livro muito fácil. Então eu tinha um monte de ferramenta ali, porque eu vasculhava os outros livros que tinha na biblioteca. E ele, como físico, né, ele tenta vender a coisa muito assim: bom, eu tenho ferramentas para resolver os problemas, e uma das ferramentas é saber mais matemática do que os outros. E essa é uma ferramenta que a gente gostaria que, principalmente os físicos, mais engenheiros e qualquer outra pessoa que trabalhasse aí com matemática, tivesse as ferramentas certas, né? Matemática, em geral, a gente fala assim: não, esse problema ele ficou 50 anos sem solução porque faltava tecnologia, né? Às vezes a tecnologia não é um computador, né? A tecnologia é teorema, né? A sua caixa de ferramenta de matemática tem um monte de teorema. E é o que o Feynman comentava. E especialmente nessa técnica de resolver integrais, né? É uma coisa que ficou conhecida como truque de Feynman, mas na verdade é uma aplicação muito simples do teorema de Leibniz. Então, voltando um pouco aí, vocês devem se lembrar do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, isso aqui é uma das formulações dele, né? A outra formulação mais famosa é que se você tem uma integral de fzinho de A até B, isso é igual a fzão de B menos fzão de A, onde fzão é a primitiva de fzinho. Essa aqui é a outra formulação, que é a formulação quando você tem uma função definida por integral, né? E é basicamente por esse teorema que a gente fala assim: bom, então, se você tem uma função contínua definida no intervalo, ela é integrável, a integral existe. Bom, a integral existe, existe uma função, existe uma primitiva, né? Mas muitas vezes a primitiva é um negócio desse aqui, né? Então, assim, não é que você às vezes consegue a primitiva explicitamente, mas existe. Definir uma função assim é algo perfeitamente possível. A função zona, ela é mais que contínua, ela é continuamente diferenciável, então nesse processo de integração você até melhora a função, né? Então você sabe usar o teorema fundamental do cálculo, acho que todo mundo sabe o que é. Você quer resolver isso aqui, você acha uma primitiva para f, calcula em x, calcula em a e ponto final. E a outra coisa que a gente vai precisar saber nessa palestra é o teorema de Leibniz. O teorema de Leibniz é aquele teorema que diz para você como que você deriva o integral ou como que você integra uma derivada. Ou, em palavras mais simples, é o que diz para a gente que integrar é um processo inverso de derivar, e que derivar é um processo inverso de integrar.
tirando as hipóteses, o que sobra o teorema de Leibniz é isso. A grande sacada é que assim, o teorema de Leibniz ele é um teorema multidimensional. Você pode usar ele em várias variáveis. Aqui é o enunciado do teorema de Leibniz para funções de duas variáveis. Então, se você tem uma função que depende de duas variáveis, eu estou integrando com respeito à primeira e depois estou derivando com respeito à segunda. Isso aqui é a mesma coisa de derivar com respeito à segunda e depois integrar com respeito à primeira. Ou seja, derivar e integrar para uma certa classe de funções comuta. E para isso funcionar, tanto a função quanto a derivada na segunda tem que ser contínuas. Essa hipótese é fundamental. Por exemplo, quando sempre que você vê um teorema, é assim, o teorema tem hipótese e a tese. Aí você faz um exemplo conhecido, tem que funcionar, né? Se funcionar no exemplo conhecido, então o teorema vale, né? Você não precisa se preocupar com a demonstração do teorema. Estou brincando, gente, você precisa disso. Mas você pega, por exemplo, uma função, eu coloquei potências diferentes só para a derivada não ficar muito parecida, né? Para não parecer que o teorema vale por ser trivial. De fato, você integra a função, dá isso aqui, estou integrando em x, depois estou derivando em t, né? Quando você deriva em t, tudo que não tem t vai embora, né? Então você só deriva só esse pedaço aqui, dá esse negócio aqui, estou calculando de a até b. Por outro lado, você começa derivando isso aqui em t, a parte em x vai embora, sobra 3t², depois você integra o 3t² com respeito a t, de a até b, dá isso aqui, e aí você vê que os resultados são exatamente os mesmos, então tudo funciona. Muito bem, a ideia é usar esses dois teoremas, teorema fundamental do cálculo e teorema de Leibniz, para resolver um integral desse jeito aqui. Se vocês podem olhar um pouco para essa integral aí, tira o intervalo de integração, pensa que você está só querendo achar uma primitiva para essa função aí. Você pode tentar substituição mudante de variável, pode chamar x² mais 1 de u, você pode tentar chamar x mais 1 de u, pode tentar fazer a conta que você quiser, não funciona. Você pode tentar uma solução em série. A solução em série sempre funciona, né? Bom, a solução em série sempre funciona se você conseguir de fato fazer uma série. Se a função fosse infinito, tem mais hipóteses para isso funcionar. E depois seria bom se você conseguisse reconhecer a função de volta, né? Então você não consegue nem no pior caso possível, que é uma solução em série. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa função que está aqui, ou seja, essa integral que a gente calculou, a gente vai piorar um pouquinho essa integral, no seguinte sentido: a gente vai pôr um azinho, vou multiplicar esse x dentro da ln por um azinho. E vou chamar isso aqui de uma função de A. Nota que eu sei que essa integral existe, tá? O denominador não é zero, a ln é contínuo, então, naquele intervalo, então tudo vai funcionar. Então eu estou colocando um azinho no lugar do x, chamando de I de A. Eu sei que para cada A, isso aqui funciona, para cada A positivo, isso aqui funciona. E a nossa integral anterior é justamente o I do 1, né? Porque é quando você faz A igual a 1 aqui. Você faz A igual a 1, você volta a ser ln de x mais 1 sobre x² mais 1. E se você calculando zero, você zera aqui, então dá ln de 1, que é zero, zero integral. Então, nosso objetivo passa a ser calcular o I do 1. Aí você pensa assim, poxa, mas eu não conseguia fazer essa integral nem quando A era 1, agora eu coloquei um A ali, por que eu deveria conseguir resolver essa integral, né? Bom, vamos ver. A grande vantagem de fazer isso aqui é que eu consigo derivar fácil esse negócio. Porque agora só vou tomar cuidado. Agora eu coloquei um azinho lá, então eu tenho duas variáveis, eu tenho A e tenho X. Então eu estou derivando isso aqui com respeito ao A. Se eu estou derivando com respeito ao A, eu vou entrar aqui e vou derivar. Você vai ficar com um negócio desse, porque a primeira coisa que você deriva vai ficar 1 sobre AX mais 1 vezes esse negócio aqui. Então aqui dentro fica esse negócio. Bom, essa integral é bastante feia, né? Só que essa integral que vocês devem perceber que você consegue resolver usando frações parciais. Você pega esse negócio aqui, isso aqui é um termo linear de grau 1, esse aqui é um termo de grau 2 irredutível, então você faz uma expansão em frações parciais, calcula os coeficientes, você vai chegar num negócio desse aqui. Chegando num negócio desse aqui, você passa a ter algumas integrais mais ou menos fáceis de resolver. Isso aqui sai para o tangente, essa aqui você faz a substituição u igual a x² mais 1 resolve, essa aqui você sai para um ln. Então dá para resolver isso aqui em poucos minutos, na mão, não precisa de computador, nada disso, e a gente chega nisso aqui. Bom, calculamos em linha de A. E daí? E daí que é o seguinte, né? Se você faz o teorema do fundamental do cálculo para a notação que a gente está usando, I de A, se I de A é esse negócio aqui, se eu for integrar o I de A, vai ser I de 1 menos I de 0.
No nosso caso, o I de 0 é 0, né? Que ficava o 0 no lugar do A. Então, basicamente, o que a gente quer calcular, que é o I do 1, passa a ser a integral do 0 a 1 dessa derivada aqui, que é a integral desse negócio aqui agora, que é muito mais fácil que a outra, porque esse aqui a gente sabe integrar. Porque, bom, você vai calcular I de 1, é integrar isso aqui, separa essa integral em duas, e em particular, quando você separa em duas, isso aqui volta a ser exatamente o I do 1. Você pega esse cara aqui, dá I de 1, joga para o outro lado, dá 2I de 1 é igual a essa parte, passa dividindo, e você ganha que a integral que você queria calcular, que você não sabia fazer, ela basicamente é uma integral aqui que sai numa mistura de mudança de coordenada com a tangente. E isso não dava para fazer antes. Bom, dá para resolver a integral, assim, não vou fazer na lousa, tem pouco tempo, acho que já estou quase parando o tempo. Mas a gente consegue resolver, se você resolve devagarzinho, é bom. A chance de você errar em conta fazendo essa integral é altíssima, né? Mas ela é mais ou menos resolvível aí em cursos de cálculo. Poderia estar na lista 2 de cálculo, né? Mas você resolve a integral e chega aqui da π ali de 2 sobre 8. É sério, eu sei que na palestra a conta é meio rápida, os slides vão ficar disponíveis depois. Bom, está gravado também. Mas assim, a gente saiu de uma integral que a gente não tinha a menor ideia de como fazer. A gente introduziu um parâmetro, então você piorou a integral, porque você criou uma função definida da integral, derivou a função e usou isso para resolver a integral original. Vou fazer de novo, para ver que não é só aquele caso lá que funciona. Vou fazer de novo também para você perceber o seguinte, olha, a gente colocou um parâmetro aqui, né? A gente multiplicou um xzinho aqui por um parâmetro e fez a conta com esse xzinho. Agora, para esse caso aqui, a gente quer resolver essa integral, é a mesma história, você pode tentar usar vários métodos, esses métodos que a gente conhece de cálculo 1 não dá certo. E aí a gente vai definir uma função de t. Eu troquei o 2 pelo t, só fiz isso na integral. Então agora é x elevado a t menos 1 sobre ln de x. Então, o que a gente queria calcular é essa função aqui no 2. O I de 2 é exatamente o valor dessa integral. Faça a mesma coisa. Derivo aí, calcula a derivada. Calcular a derivada é jogar a derivada aqui para dentro, continha, 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 sobra o 1 sobre t mais 1. Teorema fundamental do cálculo, de novo, vai me falar o quê? Que o I de 2 que eu estava querendo é justamente a integral de 0 a 2 daquela derivada. Só que agora a derivada que sobrou aqui é uma função 1 sobre t mais 1. Ela é uma função racional, ela só se anula aqui, o denominador só se anula no menos 1. Então a integral de 0 a 2 eu posso fazer tranquilamente, ponho os ln ali e cheguei a ln de 3. Então consigo dar um jeito de colocar o ln de 3 aqui. Olha, esse método vai funcionar sempre. Qual que é o truque? O truque é o seguinte: você quer calcular f de k0. Você tem uma expressão dada por uma integral, você quer calcular isso aqui para um k0 específico, né? A gente já quis calcular por 1, depois por 2. Só que é difícil, você não tem nenhum método. O que você faz então? Bom, ignora o k0, calcula para k, né? Calcula f de k e depois faz k igual a k0. Percebe que não tem motivo nenhum para isso funcionar a priori, né? Porque se você não sabe calcular a integral para o k0, você também não deveria saber calcular a integral para um k qualquer. Só que via teorema de Leibniz você consegue fazer isso. Usando o teorema de Leibniz você deriva e dá certo. O único detalhe disso aqui, que aí é onde que você precisa saber como fazer as contas para poder fazer as contas, é onde é que você vai colocar o parâmetro. Porque agora há pouco a gente colocou o parâmetro multiplicativo, agora a gente está usando o parâmetro como expoente lá. Então, assim, tem coisa em matemática, né, que só com experiência, né? Que eu falo com meus alunos, mas como que eu vou saber? Olha, se você fizer 15, o 16º você já vai saber como faz. Assim. Então, mostrei para vocês como é que faz 2 e vou deixar 2 exercícios. Então, assim, dá para mostrar mais ou menos fácil essas duas integrais. Essa aqui, bom, você pode colocar o parâmetro em vários lugares. Essa aqui, ela é mais chata, então estou dando a dica aqui. Olha, coloque o parâmetro aqui, viu? Coloca um parâmetro alfa e um alfa quadrado aqui. E faz a mesma coisa, m de alfa é isso, deriva, depois integra a derivada e pronto, vai dar certo. Isso é uma das coisas que o Feynman comentava, assim, né, sobre a caixa de ferramentas, né? E assim, tentem pensar esses cursos que a gente faz, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, sei lá quantos cursos tem na sua faculdade,
É uma caixa de ferramenta. Para quem faz engenharia, principalmente, é uma caixa de ferramenta para a vida. Para quem faz matemática, também. Porque você vai chegar lá no meio do doutorado, vai precisar resolver o bendito do integral. E se você lembrar como é que faz, é útil. Ah, mas tem um computador, né? Tem um Wolfram, posso colocar no Wolfram. E aí o Wolfram resolve a integral. Olha, o Wolfram resolve a integral que alguém um dia ensinou para ele como é que resolve, né? Então, assim, o Diego está aqui, não me deixa mentir, faz pesquisa em EDO também. O dia que o Wolfram resolver todas as EDOs do jeito que a gente quer, de fato, talvez a gente perca o emprego, mas tem um caminho mais longo até lá, né? Então, assim, o dia que o Wolfram calcular tempo de retorno, né, para a nossa aplicação de Poincaré, vai ser uma maravilha. Bom, é mais uma ferramenta na caixa de vocês. Eu vou aproveitar os, acho que 7 minutos que eu tenho ainda, para mostrar só mais um detalhe. E aí é um detalhe que tenho certeza que no curso de cálculo vocês já pensaram sobre ele, que é o seguinte, né? Bom, por que eu falei a piada no começo lá, que a Olimpíada tinha que ser integral, ser de integral nos derivados, né? Porque, bom, derivar a função é um processo algorítmico, né? Não significa que seja fácil, mas que tem um algoritmo ali, tem. Regra do produto, regra do quociente, que é igual a regra do produto na prática. Usa a regra da cadeia e pronto. Basicamente você consegue derivar tudo quanto é função. Eu vou usar o termo função de verdade, né? Função de verdade é aquela que você consegue escrever a expressão dela ali e tal. Pega uma função mais maluca possível, pega isso aqui. Você consegue derivar, você consegue calcular f' aí, depois de um tempo você vai chegar que a expressão é essa mesma aqui. O problema é o seguinte, e se o problema for, vamos integrar f? Bom, se o problema é integrar f, eu não tenho a menor ideia de como é que faz. Tem até algumas, foi as que a gente acabou de ver lá, que dá para usar o truque de Feynman e tudo mais. Mas o negócio é o seguinte, vocês já devem ter percebido que nem sempre você consegue achar explicitamente uma primitiva para uma função. É diferente da função não ter integrável. Se a função é contínua, no intervalo, ela é integrável, a integral existe, mas às vezes a integral é definida como uma integral, né? Mas aquilo é a função. A gente não fica feliz, a gente quer definir, a gente quer achar uma primitiva para f sem o szinho da integral aqui, né? Sem o símbolo de integral. Aí todo mundo já deve ter, bom, se vocês tiveram cálculo 1, talvez o professor tenha dado o exemplo da e elevado a x quadrado, né? Alguém te falou assim, essa não dá para achar primitiva. Por que não dá? Porque não dá. Aí tem um detalhe muito importante, porque quando o aluno de graduação escuta isso, eu falo por experiência própria, filosoficamente deveria gerar uma confusão mental em você. Porque a partir do momento que seu professor te fala que tem algumas funções que você não consegue achar primitiva, quando você for resolver um exercício, você não sabe se você não está conseguindo porque você não está conseguindo, ou se não tem mesmo primitiva. E aí a resposta é o seguinte, todas que estão no livro têm primitiva. Essa desculpa não cola, né? Professor, eu não achei, mas eu acho que também não tem primitiva, né? Então, aí cosseno, né? Não, tem sim, tem primitiva sim, não se preocupe. Se eu tivesse mais tempo, eu gasto grande parte das minhas aulas contando piada, né? Mas eu não vou ter tempo de fazer. Piada, em geral, eu gosto de falar, né? Porque a piada, em geral, ela pode ter uma história fictícia, né? Um professor de matemática, ele tem histórias, né? Em geral, não fictícias, sobre integral e derivada. Bom, se você está preocupado com isso, poxa, mas como é que eu vou saber quando que tem, quando que não tem? Você está bem acompanhado. Liouville, há uns anos atrás, se preocupou com isso. Provavelmente Liouville estava fazendo curso de cálculo, né? E chegou à conclusão que ele não sabia se a resposta, se ele que não estava conseguindo achar a resposta, ou se não existia mesmo. Então ele começou a pensar o seguinte, bom, eu quero saber, dada uma função, se nem toda eu consigo achar uma primitiva, eu quero saber quais eu consigo. E aí ele definiu um conjunto como sendo um conjunto das funções elementares. O que é função elementar? É um conjunto, pode ser funções complexas, tá, de graus complexos, é um conjunto, você pega todas as funções racionais, funções que são soluções de equações polinomiais, então você tem um polinômio em xy, você quer isolar o y. Bom, às vezes você não consegue isolar explicitamente, mas você sabe que está definido, às vezes, uma função de y com respeito a x. Função exponencial, função logarítmica. Nota que solução de equação polinomial, a gente coloca aqui também função trigonométrica, que em geral você pega a identidade fundamental ali, elas são soluções de equações polinomiais.
E tudo quanto é função que pode ser construída fazendo produto, quociente, composição dessas coisas. Então, basicamente, assim, E é o conjunto das funções de verdade. É um cosseno de exponencial de logaritmo sobre 1 mais x². Funções que você consegue escrever as funções ali. O que a gente quer saber é o seguinte, olha, pega uma função. Então, eu escrevi a função, uma expressão que eu consigo, uma função elementar, uma função que está em E. Como que eu sei se a primitiva está ou não em E? Ou seja, se ela está em E, eu vou falar que ela é integrável em termos finitos. Com um procedimento finito, eu consigo chegar ali numa expressão, uma função explícita que faz isso. Bom, o Liouville, na época, chegou nesse teorema, que parece meio bobinho, mas é um teorema que diz muita coisa pra gente. Liouville provou o seguinte: pega duas funções racionais, supõe que t não é constante. Então, t não precisa ser constante, porque senão você tiraria essa exponencial daqui. Eu preciso da exponencial para fazer uma mudança de horário. Se você pega o produto de S com a exponencial de tx, suponha que essa integral é uma função elementar. Ó, isso que está aqui dentro é uma função elementar. Suponha que você consegue escrever isso aqui explicitamente. Se essa integral for uma função elementar, e aqui está o problema, esse teorema é difícil de verificar, porque para verificar você tem que resolver, mas o que você queria é resolver. Então, assim, suponha que por algum motivo você consegue verificar que isso aqui é elementar. Se você consegue fazer isso, então eu sei quanto que dá. Se ela for elementar, então ela vai ser justamente exponencial do mesmo t vezes uma outra função racional aqui. Esse teorema é muito poderoso e, na verdade, se você pensar, ele é meio óbvio. A demonstração desse caso geral não é muito fácil, mas todo mundo que já resolveu integral desse jeito já descobriu o seguinte: tem um exponencial aqui. Esse exponencial, amigo, não sai. Você vai fazendo porque basicamente o e elevado a t, você pode fazer integração por partes, você pode fazer qualquer coisa, você vai arrumando múltiplos de e elevado a t de x para sempre. E aí depois, o que você vai fazer? Vai colocar em evidência aí e vai sobrar aqui uma função racional. Então você não se livra mais desse exponencial, mas você ganha uma outra função racional. E é um teorema que a gente consegue fazer. O que a gente vai fazer hoje aqui é o seguinte: a gente vai usar esse resultado do Liouville para provar o seguinte: pega um polinômio de grau maior que 1, polinômio de grau 2 para cima. Então, a integral de e elevado a px não é elementar. Quando você prova isso, você prova que a integral de e elevado a px não pode ser escrita explicitamente como composição, produto, soma, quociente de polinômio, trigonométrica, logaritmo e tudo mais. E aí, né, o nosso exemplo mais famoso é o e elevado a x², né? Aí você prova de verdade que o e elevado a x² não é uma função elementar. A prova não é difícil. Eu não configurei os pauses, né? Então, assim, mas vamos lá. Bom, suponha que isso aqui seja uma função elementar. Ó, se isso é uma função elementar, o teorema de Liouville fala o que pra gente? Fala que, sendo função elementar, isso aqui é função racional vezes exponencial de t. Tá, então isso aqui é função racional vezes exponencial do mesmo potência que estava ali. É um R de P, para alguma função racional. Pega essa expressão agora e deriva. Se você derivar essa expressão, você vai derivar sobre a integral, vai sobrar a função que está aqui. Aqui você vai usar uma regra do produto misturado com a regra da cadeia. Então fica R' de x e apx mais R de x e apx vezes o P', que é a derivada do que está aqui em cima. Corta todos os exponenciais de P de x, que eles são diferentes de zero, dá para fazer isso, que é exponencial de alguma coisa. Fica com essa equação aqui. Muito bem. Agora, esse R que eu ganhei do teorema de Liouville, eu não sei exatamente quem é, mas eu sei que é uma função racional. Se é uma função racional, então é um P sobre Q, e eu estou supondo que esse P sobre Q ele está simplificado, tá? Ele não tem termos incomuns em cima e embaixo. Pega a nossa equaçãozinha aqui, escreve isso agora usando o PQ, você vai chegar na equação desse jeito. Bom, aí você pensa um pouco sobre essa equação. Tem um caso que é o seguinte: suponha que o P não seja constante, ou seja, isso aqui de fato é uma função racional e não um polinômio. Se ele não é constante, ele vai ter uma raiz de multiplicidade de R positiva, que pode ser complexa, inclusive, não tem problema. E aí eu estou supondo que isso aqui não pode ser simplificado, então essa raiz do Q não é raiz do P, porque se fosse eu cortaria o x menos alfa nos dois lados. Então beleza, então o x igual a alfa é uma raiz de multiplicidade R em menos 1 do lado direito. Por quê? Porque
Porque sendo raiz de multiplicidade R do Q, e aí isso aí eu acho que vocês devem saber, ele é uma raiz de multiplicidade 1 a menos da derivada, né? Inclusive é um jeito de você saber se a coisa é raiz dupla ou não, ela tem que ser a raiz da derivada dela. Então eu tenho uma raiz de multiplicidade R menos 1 aqui, que é o alfa, e eu tenho uma raiz de multiplicidade pelo menos R do lado de cá, porque ele é raiz de multiplicidade R do Q. Essa conta aqui eu não tenho controle nenhum sobre ela, mas eu sei que não vai cancelar o x menos alfa, no máximo vai incluir uma multiplicidade a mais. Comparando multiplicidade, eu chego que tem R menos 1 do lado, tem pelo menos R do outro, então é um absurdo. O absurdo está que eu supus que esse cara não era constante. Logo, o Q tem que ser constante. Se o Q é constante, tudo quanto é Q' vai dar zero, né? E aí eu tenho um Q isolando aqui, então esse cara também vai dar zero. Basicamente me sobra esse pedaço que está aqui, e aí me sobra essa equação. Tá, aí eu tenho uma equação, lembra que o meu P original era um polinômio de grau pelo menos 2, Pzinho, né? Esse outro cara aqui também é um polinômio. Agora você compara os graus de um lado e do outro. Esse lado de cá tem grau maior que esse. Esse P' aqui, ele tem grau. Se o cara tem grau, se o P tem grau K, esse cara tem grau K menos 1. Então aqui eu teria um polinômio de grau K vezes um P'. Então se você compara o grau desses polinômios aqui, não pode dar certo. Você tem um polinômio de grau de um lado, polinômio de um certo grau de um lado, um certo grau do outro. Então não pode ser igual. Então comparando o grau, você chega em outro absurdo. Então o Q também não pode ser constante. Bom, então você volta para o absurdo que você supôs, né? A gente tinha suposto que esse negócio aqui era elementar. Então a gente chega de fato que essa integral não é elementar. E em particular, para o caso do P, a gente chega que o E menos x quadrado não é integral elementar. Então agora você tem certeza que você não consegue escrever essa integral aqui como uma combinação de composição, de soma, produto, dessas funções que a gente chama de funções de verdade. Bom, mas o teorema é muito forte, né? Você consegue um monte de coisa. E o Liouville, ele tem uns outros resultados parecidos com esse, que dá para chegar a essas conclusões aí também. Basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Assim, a parte do Feynman, da coisa do Feynman, do truque de Feynman, está nesses 3 primeiros artigos. Essa parte da primitiva, da não existência de primitiva elementar, tem um artiguinho do Daniel Cordeiro, de 2001, muito legal na matemática universitária. E se você quiser saber, bom, dá para formalizar bastante tudo isso que eu fiz. A prova do Liouville é muito legal, mas tem como provar coisas bem mais gerais do que ele fez. Tem um artigo muito legal na American Mathematical Monthly, que é uma revista de matemática, mas beirando divulgação científica ali. Então, não é um artigo fácil, é um artigo bem difícil, mas ele prova resultados bem mais gerais do que isso. Eu já usei muito mais tempo que eu queria. Obrigado a todos, boa sorte na Olimpíada e volte sempre ao IMEC. Obrigado, Ricardo, muito legal. A gente tem tempo para perguntas para o professor. Quem quiser, fica à vontade. Sobre o IMEC, sobre o truque de Feynman. Não, senão você pode botar piada também. Hoje. Obrigado pela palestra, excelente palestra, Ricardo. Na verdade, seria um comentário, né, também uma pergunta para você. A gente se depara algumas vezes com isso que você falou de complicar o problema e depois ter uma solução para o problema que era mais simples antes, né? Então você deu um exemplo muito bom hoje, excelente. Multiplicador de Lagrange é outra coisa. Sei lá, eu estava lembrando esse ano aqui que saiu uma formulação hamiltoniana das equações de Navier-Stokes que ninguém imaginava que existia. E onde que a gente imagina, né, que essas coisas assim de complicar o problema, qual é o padrão que existe para ter uma coisa desse tipo? Porque é bem surpreendente, né, você procurar uma coisa mais complicada, resolver uma coisa mais fácil com isso. Então, acho que é uma coisa não fácil da gente pensar, né, mas bastante interessante, porque às vezes a gente sempre fica meio na mesma caixinha e não consegue expandir. Cara, olha, de todos esses aí, o exemplo que eu tenho na cabeça mais rápido é o último teorema de Fermat.
porque vocês conhecem a história do último teorema de Fermat? Não conhece? Quem não conhece o último teorema de Fermat? Bom, vocês conhecem Fermat, né? Fermat era um cara bem esperto. Deixa eu ver se tem disso aqui. Tem umas equações que a gente sabe resolver, né? X quadrado. Se você quer resolver x2 mais y2 igual a z2 com x e yz inteiros, bom, em particular você tem um triângulo pitagórico, então os lados do triângulo satisfazem isso aqui, né? Um jeito é isso aqui, né? Uma solução é essa, em particular tem infinitas soluções. Só que é o seguinte, a gente pode fazer assim, né? Isso aqui deixa de ser solução e a pergunta é a mesma. Tem x, y, z inteiros positivos que resolvem esse negócio? A história que de fato aconteceu é o seguinte: Fermat supostamente provou que não tem x, y, z positivos que satisfazem aquela equação. Fermat escreve uma carta para alguém e diz assim: olha, eu achei uma demonstração muito legal para esse negócio, não cabe aqui na margem, mas depois eu te mando. Mandou uma carta, a carta chegou, Fermat morreu. E aí, cadê a demonstração do Fermat, né? Cara, as pessoas procuraram a demonstração de Fermat, ou repetiram a demonstração de Fermat por séculos. 300 e poucos anos depois, alguém demonstra o teorema, o Andrew Wiles demonstrou o teorema em 95, década de 90, que de fato é impossível, num artigo que o Wiles, o Wiles demonstrou, acharam um erro, depois ele demonstrou de novo, corrigiram o erro, num artigo de 300 páginas que tem, sei lá, a pesquisa original já não era nada a ver com não se estava trabalhando para resolver o último teorema de Fermat. A quantidade de matemática que foi desenvolvida ali ao longo de 300 anos fazia a demonstração do teorema de Fermat virar um corolário. Não diz, quem entende a demonstração diz que não é um corolário tão imediato, não é muito simples, mas é isso, né? O problema não tem solução, ele não tem solução. Você vai cozinhando aquilo ali até e você vai fazendo outras coisas, né? Então, você vai para um ramo esquisito e uma hora você volta, né? Você está generalizando o problema, né? Então, isso acontece bastante, eu acho, em matemática aí, né? Pode falar alto que a câmera pega. Eu estudei isso, mas quando você colocou o A ali para complicar o problema, você poderia ter colocado o A onde você quisesse, quantos você quisesse? Onde você quiser e quantos você quiser. Aí você deriva. Depois você vai ter que integrar aquela derivada. Então a grande sacada é o seguinte: você vai colocar o A onde ficar fácil você integrar a derivada. Mas tem vários lugares onde você pode colocar o parâmetro e aí cada integral vai ser meio que de um jeito. Assim. Mas então ele não assume uma solução? Não assume solução única. Então, eu não sei de cabeça nenhum exemplo que você consiga fazer de duas formas diferentes, mas a princípio não tem motivo nenhum para o A estar em um lugar ou outro. Não sei se eu entendi direito. Então, as integrais de todas as funções elementares, todas as integrais elementares, elas são funções racionais multiplicando uma exponencial, correto? Isso. E como que se prova isso? O senhor saberia fazer? Não sei. É a prova do Liouville. Na verdade, o teorema não é exatamente esse, né? O teorema é a integral de função racional vezes exponencial de função racional. É um pouco mais específico do que função elementar. Então você ganha que ela é racional vezes exponencial de elementar. A demonstração do Liouville, ela... nas referências que eu coloquei tem a prova, viu? Tem a prova do Liouville, não é muito difícil. Mas é longa a prova. Fala, Ricardo. Que bom estar aqui no IMEC novamente. Obrigado pelo convite. Que apresentação excelente. Você nunca sorri, né, cara? É aquela pessoa que sorri por dentro. Você sabe que você está sorrindo. Você é uma alma alegre, sorridente, mas ao mesmo tempo triste, né? Você vai falar. Eu sou aquela pessoa que as pessoas chegam para mim com alguma frequência, Diego, faz isso. Tá cansado hoje, né? Não, cara, desculpa, minha cara é essa. E aí eu queria falar porque você deu um termo excelente que é função de verdade. Função de verdade é o que a gente quer mesmo. Quando alguém fala da quarta dimensão,
não vem com o tempo. Eu quero quarta dimensão de verdade. Eu quero metro. Você não consegue ver a quarta dimensão aqui. Eu estou vendo aqui a quarta dimensão em metro. É claro, essa é a quarta dimensão de verdade. Eu queria falar sobre a demonstração de verdade. Você acredita que essa demonstração do último teorema, da última conjectura de Fermat, é uma demonstração de verdade? Eu já não aceito não, tá? Porque se ele diz que a margem da onde ele ia demonstrar é demasiada pequena, em 2 páginas deveria ter resolvido. Se alguém vem com 300 páginas, para mim não é uma demonstração válida. Então, eu creio que alguém aqui poderia ainda demonstrar. Para mim, se passou de 2 páginas, já não vai aceitar. Você acredita que essa demonstração, para você, Ricardo, torcedor do Atlético Mineiro? Foguense. Ah, desculpa. Sou o único lá de casa, mas você não é mineiro, cara? sou mineiro. Tudo bem. E aí a pergunta é uma demonstração de verdade? Você aceita ela como demonstração? Olha, eu não vou me meter nisso. Tem muitas outras demonstrações que eu também não aceito, porque eu não entendo. Mas o pessoal que estuda, que sabe mais história da matemática que eu, parece que eles... Bom, o Fermat morreu, né? Então a gente não sabe qual era a demonstração dele. Mas o pessoal sabe até talvez onde ele errou, né? Ele supunha que talvez o ZI era um domínio de faturação única, e talvez e não é. Então o pessoal acha que sabe onde o Fermat errou com base em outras coisas que ele escreveu. A demonstração do Wiles eu vou te dar um outro exemplo que é um pouco mais próximo da minha área. De fato, eu nunca olhei a demonstração do teorema de Fermat. Mas outra coisa que foi demonstrada recentemente foi a conjectura de Poincaré. Foi demonstrada há uns 10, 12 anos, talvez um pouco mais que isso. Pelo Perelman, né? Bom, faltava um caso, ele demonstrou e tal. A demonstração do Perelman também é uma dessas demonstrações longuíssimas, assim, complicadas, que usa muito mais matemática do que Poincaré, estava acessível a Poincaré na época. E a dele é de verdade, viu? Assim, a demonstração de verdade é assim, olha, eu vou na minha cabeça, pelo menos é assim. Eu vou demonstrar para você, mas vai faltar umas lacunas aqui que não vou te explicar. A do Perelman você consegue entender isso, né? A do Wiles eu não sei. Ele define um monte de coisa muito mais complicada do que eu entendo ali. Mas eu sei que o número de pessoas que entendem e concordam com a demonstração dele tem aumentado ao longo dos anos. Teve logo depois que ele demonstrou, né, depois, uns 10 anos depois, teve um curso, o pessoal deu um curso lá na NIU de um semestre sobre a demonstração, que leram a demonstração dele. Então, já não são mais 3 pessoas que entendem, né? Já deve ter perto de uma centena de pessoas que entendem a demonstração. Mas eu reforço o que você falou, eu espero que alguém um dia ainda ache qual a demonstração do Fermat, né? Porque você não cabe na margem, mas me dá uma demonstração em uma página desse negócio aí, né? Então, assim, quem sabe, né? É tipo buscar o Eldorado, né? Antigamente. Enfim. Bom. Obrigado, gente. Bom, acho que é bom a gente passar já para a próxima apresentação, então vamos agradecer o Ricardo novamente. Tem um pessoal que tem que voltar depois, né? Então, eu vou chamar agora para uma palestra também a professora Priscila Savus, que está no TFPR de Curitiba. A professora faz parte da organização desta 5ª Olimpíada e foi também da comissão organizadora da 4ª Olimpíada, que foi um sucesso no ano passado. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Juliano pelo convite. Parabenizar pela organização, que até o momento está espetacular. A troca de e-mail sempre muito bem educada. Muito obrigada, professor Juliano. Também parabenizar o professor Ricardo, que apresentação muito boa. Fiquei rindo ali o tempo inteiro. E o professor Juliano me convidou para trazer um pouco a nossa experiência do que é o TFDX lá em Curitiba. Então, a minha apresentação vai ser bem voltada para isso, como que a gente fez, de onde surgiu e quais são as várias vertentes que a gente tem dessa UTF-DX. Então,
essa capa aqui, deixa eu só ver como que... aqui. Essa foto aqui já mostra bastante assim, o envolvimento do aluno e como é emocionante o evento durante toda a sua execução. Então, o evento, o projeto, na verdade, ele já teve colaboração de vários professores, mas atualmente nós estamos com o Christian, a Patrícia que está aqui comigo, eu e a Marielle que está chegando, que está vindo junto com o ônibus da UFSC. Então, contar um pouquinho da história, de onde surgiu e como que a gente começou esse projeto. Então, em 2017, lá na UTF, foi criado um FORBASE. O que seria esse FORBASE? É um fórum de disciplinas básicas para discutir um pouco sobre os elevados índices de evasão e reprovação dos alunos, baixo rendimento dos alunos, desinteresse e desmotivação nas disciplinas básicas iniciais e falta de atividades relacionadas à matemática. Então, nesse fórum foi chamado um professor de cálculo 1, um professor de física e um professor de geometria analítica e álgebra linear de cada campus da universidade para discutir o que a gente poderia fazer para melhorar isso, por que os alunos têm tanta evasão nesse início, né? Nesse início em cálculo 1 e tudo mais. E, paralelamente, o professor Leonardo, que também está vindo da UFSC, que ele é meu colega de... Opa, passei. Ele é o meu colega de pós, então a gente é amigos e tudo mais, estava desenvolvendo a maratona de cálculo lá na UFSC, em Joinville, em 2016. Então, a gente conversando junto, eu participando ali, representando Curitiba em cálculo 1, daí eu tive a ideia, então vamos tentar trazer esse evento aqui para Curitiba para ver se a gente consegue. Então, envolver os alunos, quais eram os objetivos principais, né? Envolver os alunos em diferentes cursos, em campeonatos de derivada dentro e fora da instituição, despertar o interesse pelas disciplinas básicas iniciais e motivação na aprendizagem, estimular e incentivar o estudo continuado e o trabalho em equipe e valorizar o aprendizado e empenho dos alunos. Então, o intuito inicial era bem isso, era trazer essa cálculo 1 fora da sala de aula. É fazer com que os alunos fossem estudar fora do momento de prova. É envolver os alunos de vários cursos também, porque cada curso fica fechadinho no seu próprio curso. Então, fazer essa troca de curso com outros cursos. Então, surgiu o projeto TFDX. Então, dentro do projeto, a gente tem várias ações, né? Então, uma delas é o Derivando na Tecnológica, lapidando conhecimentos, sempre o TFDX. O TFDX e a lei, o TFDX interinstituições e o TFDX derivada positiva no Paraná. Então, vou falar um pouquinho de cada uma dessas ações, que foi sempre evoluindo, sempre pensando no aluno, no envolvimento do aluno, na troca com os alunos, né? O evento principal, então, é esse Derivando na Tecnológica. Então, esse evento Derivando na Tecnológica, ele é muito inspirado no evento que acontecia na UFSC, que foi o que o Leonardo trouxe para mim, que ele tinha visto com a Andressa da Univale, que a Andressa tinha entrado em contato com o professor Frangeli da UNB. Então, foi assim, pulverizando esse evento, né, de derivadas. E eu conhecia muitos moldes da UFSC, que foi aquela troca ali inicial com o Leonardo. Então, a gente teve aqui já 5 edições, né, em 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023. Aqui a gente percebe o gap, né, que a gente teve ali com a pandemia. Então, em 2019 a gente teve essa quebrada, aí voltou só em 2022. E é engraçado porque a gente vai ver a pandemia também trazendo outros reflexos ao longo do projeto. Então, o que a gente pode falar sobre esse evento TFDX Derivando na Tecnológica? Então, ele é um evento anual, a gente faz ali. A primeira edição, a gente fez no primeiro semestre. O que aconteceu lá em Curitiba no primeiro semestre? Para os professores que foram na 4ª Olimpíada, o que vocês acham? Frio. Um frio de cortar. E os alunos lá no pátio, tudo aberto, com jaqueta. Então, eles nem colocaram a camiseta do evento, porque eles estavam com tanta blusa que não tinha como colocar a camiseta do evento. Sentado no chão, frio. Aí a gente desistiu de fazer no primeiro semestre e faz agora só no segundo semestre, porque daí tá quente, tá mais agradável. O evento acontece em dupla.
é interessante. A gente sempre tem que trazer um pouquinho de algo lúdico para o evento, então sempre eles têm que dar um nome para a sua dupla e a gente dá uma premiação para o nome mais criativo. Então a gente fica se divertindo com o nome das duplas que são criadas, né? Sempre a gente tenta trazer um evento beneficente, então a inscrição dos alunos é quilo de alimento que sempre é doado para alguma instituição e ele acontece em 2 fases. Aqui trouxe um pouco dos nomes mais criativos escolhidos. Então, o primeiro foi 2 filhos de Stuart, que geralmente a gente usa a referência Stuart, né? E estava bem na época ali que tinha sido lançado o filme. Os Destemidos. Os Dorivando. O que é Dorivando? Lá na UTF a gente tem um professor que se chama, o sobrenome é Dorini, então com certeza eram alunos do Dorini e deram o nome de Dorivando. O quarto, tudo isso seria mais fácil se o Newton tivesse dormido embaixo de um pé de jaca. Também foi o escolhido. E na 5ª edição, a gente abriu para os alunos também votarem. Então a gente percebeu que a 5ª edição foi quem era o mais político, o aluno mais político que ganhou, que tinha mais amigos. E é esse Lum 3 aqui, que depois... Eu queria só fazer uma... Sabe? É que o 3, ele tem um motivo. É porque um dos meninos que estava fazendo... Era a 3ª vez que ele tinha reprovado em cálculo 1. Isso. Esse aluno aqui até era o meu aluno, entrei em contato com ele, ele falou isso. O 3, prof, porque eu já fiz 3 vezes cálculo 1, então pelo menos aqui ele me deu sorte. E aqui também é a torcida, então, dos alunos que eles estavam torcendo pela dupla Emotions, né? Então eles imprimiram ali uns Emotions ali, e daí foram ali para fazer a torcida. Então, falar um pouco sobre o evento, ele é bem parecido com a 4ª Olimpíada que a gente fez, acho que vários aqui sabem como ele é feito, né? Então, ele é dividido em 2 fases, a fase classificatória e a fase eliminatória. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma. A fase classificatória, ela acontece no auditório, então aqui que também muitos conhecem, que foi o auditório da 4ª Olimpíada. Então, a gente tem pranchetas, então é dado uma prancheta para cada aluno, para cada dupla, desculpa, então eles têm um único papel para entregar, né? São 10 questões que são projetadas ali, e cada aluno, quando termina a resolução, ele levanta e algum professor recolhe. Então, aqui é bom, já estou explicando um pouco sobre essa primeira fase da Olimpíada que vai acontecer aqui, né? Então, aqui o aluno levanta, assim que ele levanta, ele já não pode mais usar a folha novamente, né? E a entrega do aluno, a sua pontuação vai depender do tempo de entrega. Então, se ele resolve a questão corretamente no primeiro minuto, ganha 10 pontos, segundo minuto 8 pontos, e assim vai reduzindo até ter 2 pontos no 5º minuto. Temos também alguns critérios de desempate. Então, esse critério de desempate ele é interessante principalmente para os alunos que passam para a 2ª fase, né? Para saber o chaveamento, qual que é a posição de chaveamento. Então, pode mudar o chaveamento dele. E também, às vezes, o último classificado, que pelo desempate ele pode entrar para a 2ª fase ou não entrar para a 2ª fase. Então, aqui, uma coisa que a gente percebeu ao longo dos anos é que nessa primeira fase, então, são 10 questões. Antes, o que a gente fazia? A gente fazia ela gradativa. Então, a primeira questão bem fácil, para entrar no clima, né? Aquela coisa assim. E, aos poucos, você vai aumentando o nível de dificuldade. Só que o que acontece? O aluno que, às vezes, não está ali muito apto com as derivações, quando chega um momento, ele simplesmente desiste. Ele já para a competição. Então, chega, ele só levanta, ele já fica brincando ali durante a competição. Então, o que a gente fez? A primeira questão é sempre muito fácil. Então, sempre a gente deixa a primeira questão bem fácil. E depois a gente mescla. Põe uma difícil, põe uma fácil, põe uma média, para que todos os alunos fiquem envolvidos todos os momentos ali nessa primeira fase. E também tem um pouco de estratégia de jogo, o momento que entrega, como entrega, a forma de escrita, posicionamento de sentar. Então a gente percebe também que tem uma estratégia de jogo envolvida, não só a questão de saber ou não derivar, né? Tem um pouco de jogo ali envolvido. Correção. Então aqui eu trouxe essa foto até para trazer como lá no nosso campus a gente tem os professores muito envolvidos. Então aqui todos são professores lá do campus e estão envolvidos em corrigir, são muitas folhas, então cada dupla tem 10 folhas para corrigir, né? Então é muita questão para corrigir. A gente faz tudo no mesmo dia, então é uma loucura que essa edição vai ser a primeira edição que a gente vai fazer em 2 dias separados para tentar amenizar um pouco essa correria aqui, mas também a oportunidade de agradecer o apoio de todo o departamento, né?
Então aqui mais um pouco, assim, aqui essa foto é linda, né, de um professor aqui recolhendo a prova, vendo como ele está bem envolvido. Aqui também professores aqui, né, esperando o início. Todas essas fotos aqui são professores que ajudam voluntariamente lá no dia do evento. E também muito envolvimento dos alunos. Então os alunos gostam de trabalhar, se envolver ali no projeto, não só de competir, né? Na fase eliminatória, passam 16 duplas, então, para a próxima fase. Nessa fase, o que a gente sempre tenta fazer é dar camiseta. Então, todos que passam para a segunda fase, a gente dá uma camiseta do evento. Cada evento, sempre a camiseta dos alunos a gente adotou que é preta, porque é fácil de lavar, aluno geralmente mora sozinho, então tem que ser uma coisa que não manche, sempre preta. E a gente muda a cor, então, ali da camiseta dos alunos. E isso é legal, porque traz uma motivação, eles querem passar para a segunda fase porque eles querem desfilar pela universidade com a camiseta. É basicamente isso, eles querem vestir a camisa da UTF-DX, e isso é muito legal. Aqui a gente tem até, fiz questão até mencionar, a filhinha da Paty aqui, né, Paty, que passou para a segunda fase, fiz questão de colocar a fotinho dela aqui. E daí nessa fase eliminatória, o que é legal? A gente tenta sempre fazer no pátio, por isso que a gente deixou de fazer edição no primeiro semestre por ser frio. Então, por quê? Traz visibilidade, envolve muitos outros alunos, tem muita interação indireta, pessoas que estão passando pelo pátio, que nem são de exatas, que ficam ali assistindo, que gostam do envolvimento. Sempre tem as autoridades da universidade, a gente sempre tenta trazer para eles verem, para eles participarem. Eles gostam muito, porque é um evento realmente muito diferente do que a gente tem, né, num curso de exatas, assim. E a gente percebe na foto como o pessoal está se divertindo. Então, quem está competindo são quem está de camiseta aqui, né, que a gente vê alguns alunos. Mas os outros são todos os alunos que estão participando ali dessa segunda fase. Então a gente faz no quadro também, sempre uma competição assim com bastante visibilidade, tem bastante torcida, né? E essa fase eliminatória, então ela é feita em chaveamentos aqui, de oitavas, quartas, semifinal, terceiro lugar e final. É alocado de maneira que o primeiro colocado da primeira fase e o segundo colocado, se manter essa ordem até o final, eles só vão se encontrar na fase na última fase final. Como que a gente fez? Então a gente fez assim, 1 minuto mínimo para essa resolução, então todos têm 1 minuto mínimo, e de 1 minuto até 3 minutos, quem resolver primeiro corretamente, é quem segue na competição. E na final a gente tem melhor de 3 ali. Essa fase é uma foto bem bonita, então aqui eliminatória, a gente está vendo aqui os competidores e aqui a gente está vendo o comprimento deles, né? Então com certeza uma dessa dupla não seguiu, mas mesmo assim eles estão bem envolvidos, felizes ali, um cumprimentando o outro. Então aqui um está contra o outro, mas ali no final ali, eles estão se cumprimentando ali, para mostrar também como eles se divertem com esse evento, não é só o competir, o ganhar, enfim. Premiação, a gente sempre tenta trazer um pouco de premiação para os alunos. Então, para isso, a gente sempre faz edital de patrocínio para tentar angariar alguma coisa que geralmente é muito difícil de conseguir. A gente tenta, acaba batendo de porta em porta, às vezes, para conseguir alguma coisa. As camisetas, então, para essas 16 duplas. O nome mais criativo, dupla com a melhor colocação na primeira fase. Esse último ano a gente começou com também o incentivo como a dupla feminina com melhor classificação, e as 4 primeiras duplas recebem a medalha do evento. Essa foto aqui também traz bastante como que é o evento aqui, né? Essa foto é linda porque eu lembro que aqui foi um momento que eles esqueceram um parênteses e daí foi tirada essa foto. Então eles esqueceram um parênteses e ao invés de ficarem tristes, né? Eles tipo... E a galera aqui torcendo e tal, então... Aqui também trouxe a torcida, a expressão da menina, né, torcendo por alguma dupla ali é incrível. Aqui o pessoal imprimindo aqui, entrarão na minha UT e derivarão tudo. Acho que tem mais uma fotinha aqui pra frente, ele trouxe mais uma fotinha. Aqui, o pessoal tudo torcendo, né? O pessoal ali não tinha impresso, mas trouxe o notebook, ficava levantando o notebook ali para participar um pouco ali da competição. Então aqui a gente traz o quê? Aquela motivação, aquele for base inicial do incentivo no cálculo 1, incentivo, né? Então, interação indireta, torcidas, visibilidade, alegria dos alunos, envolvimento e fora da sala de aula.
Então aqui, com a ajuda da Patrícia, a gente conseguiu juntar um pouco aqui dos dados que a gente tinha. Então aqui são os cursos e a participação ao longo dos anos. Então aqui cada cor é referente a uma edição. A gente percebe que computação, ela tem uma grande participação no evento, e isso também reflete muito o incentivo do professor que está ministrando a disciplina em fazer a propaganda do evento. Esse aqui é o tal do Dorivando, na verdade. O professor de computação é o professor Dorini, né, que deu o nome Dorivando. Ele incentiva bastante, ele gosta muito do projeto. Então a gente vê como computação aqui tem uma boa somativa aqui no evento. E além desse derivando na tecnológica, a gente tem também lapidando conhecimentos. Então, na ideia daquele estudo continuado, não estudo só para a prova, o que a gente começou a oferecer? Encontros cujo o objetivo é discutir técnicas e estratégias de derivação. Ele é aberto a toda a população, toda a comunidade, então é legal porque a gente recebe alunos de outras universidades que vêm ali para ficar trabalhando com derivação, técnica de derivação. E geralmente a gente faz durante 2 meses 3 encontros por semana. Então são 2 encontros à tarde e 1 encontro de manhã. 2 encontros na sede centro, que é no centro de Curitiba, e 1 encontro que acontece na Ecoville, que é numa região mais distante de Curitiba. O TFDX Interinstituições, que faz parte do projeto, foi a ideia de sediar a 4ª Olimpíada, né, de derivada, que foi o ano passado. Aqui tem a fotinha aqui, várias pessoas aqui presentes, né, e foi incrível, foi muito bom tudo que trouxe, né, essa Olimpíada pra gente. Então aqui um pouquinho, então a Olimpíada a gente fez parceria com a PUC do Paraná e com a UFSC de Joinville, fizemos editais, licitações, a parte participou bastante da parte de licitação, que é uma parte bem burocrática, né? E organização e execução. Então aqui as universidades que participaram, né, da 4ª Olimpíada. Essa parte aqui eu trouxe especialmente para os alunos que não veem isso. Então aqui são os professores de várias universidades reunidos corrigindo a primeira fase de vocês. Então, geralmente aqui acontece em dupla, cada jogo de professores estão corrigindo a mesma questão. Geralmente acontece em dupla, um corrige, o outro revisa, e se tem qualquer dúvida é discutido nesse jogo que está trabalhando com a mesma questão. Então isso aqui trouxe para vocês verem um pouquinho essa parte. Aí, também um reflexo que a gente teve da Olimpíada foi o convite do professor Fragelli para a gente conhecer o rei e rainha da derivada que acontece lá na UNB. E que foi a inspiração inicial lá da Andressa, que passou para o Leonardo, que passou para mim, e a gente foi lá participar. Foi uma experiência incrível, agradecemos o professor Fragelli pela oportunidade. E a gente viu que realmente é um evento bem diferenciado do nosso, assim, né? A forma, a organização e tudo mais. E também a gente vai poder trazer algumas coisas para o nosso, né? O TFDX e a lei. Então esse aqui, qual que é a ação? A ação é dar apoio e incentivo aos alunos para virem participar da Olimpíada. Então aqui alguns alunos torcendo por eles, fazendo toda essa interação com os alunos que vêm participar da Olimpíada. Então aqui são as 3 edições, né, que a gente foi para Joinville, Itajaí e o que foi em Curitiba. E o TFDX, derivada positiva no Paraná, qual foi o intuito? Então todos estavam no mesmo fórum ali discutindo, né? E daí a ideia foi pulverizar esse evento para outros campos ali da UTF, né? Então a gente teve ali o apoio na primeira vez que isso aconteceu, que foi em 2019, em Campo Mourão, Guarapuava, Medianeira, Londrina e Pato Branco. Teve em 2019. O que aconteceu na sequência? Todo mundo super empolgado, pandemia, né? Com a pandemia, o que aconteceu? O retorno foi muito difícil, os alunos voltaram realmente fragilizados, né? Os alunos que entravam no Cálculo 1 tiveram tido ensino médio dentro de casa, então a interação estava difícil. E a partir disso, a gente, por exemplo, Londrina, a professora Nazira, ela é muito empolgada e tem muita vontade com o projeto, mas ela não consegue pensar nesse projeto depois da pandemia ainda na instituição dela. E depois ainda tiveram outros campos, o Cornélio Procópio entrou em 2023. Então foi legal, porque a gente conseguiu de fato aqui pulverizar um pouco o evento. Aí aqui algumas fotinhas das edições, então aqui em Campo Mourão, Cornélio Procópio,
Guarapuava. É legal também a gente ver a diferença de cada região aqui, né? Londrina, a professora Nazira aqui. Medianeira. Pato Branco. Em Pato Branco eles também adotaram o nome Patulinha, né? Então a edição deles é o Patulinha. E a última ação, que na verdade nem está naquela primeira slide ali, é o TFDX por aí. Então aqui eles estão jogando o baralho do RRDD. E a ideia desse UTF-DX por aí também é trazer o cálculo para fora de sala de aula. Então é proporcionar jogos, proporcionar interação envolvendo o conteúdo de cálculo fora da sala de aula. Então aqui foi um encontro para jogar baralho. Então os alunos têm o baralho do professor Fragelli, que ele envolve função, gráfico, derivada e integral. E os alunos estão jogando, eu nem sei que jogo que é esse, os alunos acho que sabem. Não sei, um jogo que coloca na testa aqui a questão e acho que eles têm que ficar descobrindo o que você é, uma coisa assim. Aqui eles estão jogando truco, aí quando eles querem trucar, eles não trucam, eles gritam Sturt. E aqui eles estavam jogando Uno. E essas são as ações que a gente desenvolve ali para tentar trazer esse cálculo para fora da sala de aula. Então, agradecimentos. A professora Leisa, ela é responsável por essas fotos. Então, as fotos dela são incríveis, realmente, que trouxe essa apresentação aqui bem ilustrativa. Ela é professora do Departamento de Computação. A professora Tânia, ela é do design, então ela que faz toda a parte de design pra gente, a logo e tudo que a gente precisa. O professor Adriano, que ele é atual chefe e está sempre, desde a primeira edição, ele apoia bastante o evento. E aqui, além de todos os professores que trabalham, eu trouxe em especial os professores que fizeram parte do projeto. Então, o início começou com esses dois professores, que são o professor João e o professor Francismar. Aí, depois, na sequência, veio a professora Diane e seu esposo, o professor Jorge, e a professora Aline, que não estão mais na equipe, né? Então, gostaria de agradecer a todos. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Priscila, pela apresentação. Vamos passar para as perguntas para a professora? Fique à vontade. Leva o microfone se vocês quiserem. Dúvida a respeito do regulamento? A gente vai ver daqui a pouco, mas se quiser perguntar dúvida sobre o TFDX, aí sim. Priscila, muito legal, muito legal. Parabéns para vocês aí por que estão fazendo lá. Eu fiquei com duas dúvidas. Assim, a primeira porque você coloca que a motivação para esse movimento todo foi a questão da evasão, da reprovação e tal. Queria saber se isso teve de fato algum impacto, vocês acham que melhorou um pouco? E se, na verdade, assim, não sei se os alunos participam no semestre que eles estão fazendo cálculo, no outro semestre, e se tem alguma, sei lá, compensação, participar da Olimpíada vale meio ponto, alguma coisa assim. A primeira pergunta sobre o levantamento de dados é até uma coisa que a gente quer fazer isso, assim, ver esses alunos que participaram, o que aconteceu com eles, né, como que eles estão hoje. Então esse é um levantamento que a gente tem até a ideia de fazer esse ano aí. A gente percebe que motiva durante a sala de aula a aprender cálculo. Então tem uma troca, assim, esse desfile da camiseta não é brincadeira, porque é a propaganda do evento, né? O aluno está andando com essa camiseta, ele quer saber, então a gente percebe assim um incentivo dos alunos em tentar aprender bem cálculo, a derivada principalmente, né, para participar do evento. Então isso eu sinto em sala de aula. Agora, se deu assim uma melhorada com relação à evasão, é uma coisa que a gente ainda tem que analisar isso, né, porque quantificar isso é difícil ali, né, em todos os cursos. Mas dentro das minhas turmas eu percebo isso, assim, percebo o incentivo e também aquele lapidando traz isso, né? Traz os alunos indo atrás de aprender as estratégias e técnicas de derivação para participar do evento também, ou nem para isso, porque tem de outras instituições participando. Então isso é legal, assim. Mas agora em questão da evasão, não sei qual que é o reflexo em si.
a questão sobre a época, né, que a gente faz o evento. Então, a gente sempre tenta fazer no final do semestre para que os alunos que estejam cursando o Cálculo 1 possam já participar. Então, a ideia é sempre fazer depois que eles já tenham passado pela prova de derivada ou esteja ali acontecendo mais ou menos a derivada. E é legal, porque essa foto, a primeira foto, que é aquelas duas alunas se abraçando, elas são calouras. Elas tinham acabado de aprender derivada, elas nem tinham passado pelo Cálculo 1 e elas ficaram em segundo lugar, assim. Então, e compete com qualquer outro curso. Isso é uma pergunta muito interessante, assim, mas vamos limitar? Não sei, assim, até quando que isso, assim, é relevante, não sei. Porque não necessariamente o aluno que está aprendendo o cálculo ele tem desvantagem quanto o outro, porque ele está fresquinho o conteúdo, ele está ali, né, bem envolvido com isso. E a última pergunta, desculpa. Então, tentar comprar os alunos, né? Às vezes acontece. Isso, às vezes acontece. Então, ali, muitas coisas que os professores fazem é questão de colocação também. Isso eu percebo que eles fazem. Se você chegar... Tem esse professor Dorini ali, que ele apoia bastante o evento. Se você for um dos finalistas, você ganha 3 pontos direto, assim, que vale 10, né? 3 de 10. Se você passar na segunda fase, ganha 1 ponto. Se você participar, ganha meio ponto. Então, acontece, assim, acontece esse incentivo, vamos dizer assim. Parabéns por ver o evento de vocês, muito legal. Eu acredito que seja um orgulho para o professor Ricardo Frangeli ver como foi disseminada as suas ideias, né? Que legal como isso ocorreu ao longo dos anos aí, é incrível. Eu queria te perguntar como você falou ali depois da pandemia, né? As coisas foram bem trágicas, acho que ali para todos, né? Essa demora. Nós, na Univale, nós sentimos muita dificuldade na questão de resgatar a memória, porque passaram-se 2020, 2021, 2022 e os alunos que estavam já não tinham essa memória. Os que eram daquela época, meu Deus, já era um evento que por si só ele já tinha vida, né? As pessoas, elas estavam ali porque elas esperavam para aquele evento e era algo bem incrível. Então, são 2 perguntas. Uma, como vocês conseguiram resgatar essa memória nos alunos que talvez, né, passaram tantos semestres e nem conheciam essa metodologia? E a outra, se vocês tiveram que diminuir muito o nível das derivadas nessa retomada. Então, ali, a primeira edição que teve foi 2022, né, depois de 2019. Em 2022 foi bem difícil. Foi tipo assim, implorar, quase. Porque os alunos eles estavam com dificuldade de trabalhar em dupla, por exemplo. Eles estavam com dificuldade de trabalhar em dupla. Pessoal, vamos se reunir para trabalhar? Não, estou bem sozinho. E o evento ser em dupla já era um empecilho, sabe? O aluno não tinha dupla para participar pós-pandemia. Era uma coisa assim interessantíssima, né? E hoje a gente pode já dizer que ele já está de novo na boca dos alunos, o evento, assim, ele já está, mas demorou mesmo. Foi assim, foi juntar migalha, assim, pós-pandemia. Em todos os sentidos, assim, e o evento, ele é exposto à segunda fase. Também envolve pandemia, porque o aluno, ele estava muito retraído, né? Então, ele não quer aquela segunda fase. E isso foi um empecilho até, que a gente chama visibilidade, interação indireta. Mas para o aluno que está ali pós-pandemia, isso foi também um empecilho, que às vezes ele não se inscreveu porque ele não queria ir para a segunda fase. Então isso aconteceu pós-pandemia. E questão de nível a gente não mudou. Não mudou, porque sempre tem questões muito simples. Um polinômio simples para derivar é sempre a primeira questão, assim. Então, sempre tem uma questão muito simples, a gente sempre tenta colocar questões simples durante o evento, porque o aluno que está com dificuldade, a diferença dele vai ser o tempo que ele vai levar, mas ele vai conseguir resolver, né? Então, assim, isso a gente não mudou, assim, o nível da questão. Mais alguma pergunta, gente? Tem tempo para mais uma. Patrícia mandou ali, fiquei de olho. Priscila, parabéns, viu, pela sua
simpatia, sempre presente na apresentação, seja aqui, seja fora daqui. Obrigado por ter me interrompido, como sempre. Inclusive aquela demonstração ali não foi aceita, viu? Só para lembrar. Você lê professor demonstra com slide, nunca vi isso. Priscila, eu queria saber o seguinte, da primeira vez que o Rei da Derivada nasceu, inclusive com esse nome, ao invés de ser Rei e Rainha da Derivada, em uma turma que só tinha alunos reprovados e precisava de um professor diferente, parabéns, era minha essa disciplina, e ele nasceu justamente para pessoas que não aprendiam derivada. Então foi criada essa atividade e depois ele se transformou em um evento em 2007. E aí todas as turmas da instituição podiam participar de qualquer semestre e de qualquer curso. E foi muito interessante que na primeira semana eu perguntei como é que estão as inscrições, né? E só os alunos da minha turma estavam participando, porque todo mundo achava que ia ser uma Olimpíada. E aí o que eu fiz? Eu falei, então pegue 3 flip charts, coloque ali na área de convivência e me arranje um microfone e uma caixa de som. E aí eu convidei 6 alunos para participar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Y é igual a x ao cubo vezes seno de x à sétima. Valendo! Em 5 minutos, tem uma foto belíssima. Tinha umas 400 pessoas em volta com a cabeça, assim, porque esse ambiente de colaboração, ele prescinde de convites. Então as pessoas começaram a aproximar e viram que era uma confraternização com tempero de matemática, né? É claro que tem pessoas que sabiam derivar muito bem, pessoas que não. O que aconteceu foi que nós tivemos 180 inscritos nesse primeiro evento em 2007. E aí a gente fazia também essa coisa das pessoas irem classificando até o final, e depois nós fomos evoluindo, porque ele ficou para as pessoas que sabiam derivar, e as pessoas que não sabiam, no início elas iam saindo ali. Eu gostei da solução de vocês, que pelo menos na primeira fase vai todo mundo. A minha pergunta é, como você pensa em atrair mais pessoas? Será que se essas duplas não forem fixas até o final, se as pessoas interagirem, né? E alguma outra atividade lá no final para outras pessoas ficarem engajadas até o final, mesmo as que não foram classificadas, simplesmente para não apenas torcer, mas para elas aprenderem. Se você já pensou em alguma estratégia para fazer isso, e quando é que vocês vão fazer o Sumaê e participar conosco do festival? O Sumaê é para integrais e ele é feito... Nossa, ia ser fantástico. A gente vai fazer agora o Oscar do Sumaê em Brasília. São pessoas de todo o país. Nós temos 30 pessoas, 30 professores de todo o país, em um grupo que vai selecionar os melhores vídeos. São perguntas. Inclusive, a gente criou esse grupo de pessoas que analisam. E a gente, como a gente não é muito metido, o nome é Conselho de Notáveis. Priscila faz parte, o Ricardo faz parte, a Andressa faz parte. E a gente quer que em cada ano seja num lugar diferente. A gente quer muito que vocês façam e assumam conosco essa parceria nacional. E para quem não faz ainda, procure lá para integrais, para você finalizar esse curso de cálculo, né, para os professores. Vai ser muito interessante a gente participar dessa comunhão em prol de atividades mais interessantes, para uma aprendizagem mais ativa, significante, colaborativa, robusta e abrangente. Parabéns, viu, pelo seu projeto. Queria saber essas duas coisas. Se você pensa como cuidar mais dessas pessoas e atrair mais pessoas para participar. Eu vi ali que computação arrasou. Mecânica começou muito bem, né, que é a minha área, depois foi diminuindo, fiquei meio triste. E depois deixar esse pessoal até o final, trazer mais pessoas, e se vocês vão fazer o melhor Sumaê do país. Obrigada pelas perguntas.
Então, a questão de troca de dupla, a gente não pensou muito sobre isso, assim, sabe? Se fazer igual, assim, né, ali que no Rei da Rainha da Derivada a gente percebeu isso, né? Que são em duplas, mas são em duplas que todo mundo joga com todo mundo, né? Então, todo mundo está envolvido ali. A gente gosta também dessa essência que é a dupla, assim. Então, a dupla com o nome criativo tal, vai evoluindo, vai não sei o quê, põe o mesmo nome no ano que vem, não sei, assim, essa identidade da dupla é interessante no nosso evento, assim, a gente não pensou sobre isso. Agora, a questão, assim, dos alunos que vão ficando, né, igual tem lá no Rei e Rainha da Derivada, que daí tem um jogo paralelo acontecendo para esses alunos ficarem, e a gente percebeu bastante essa diferença quando a gente foi para Brasília, assim, porque aqui, o que a gente pensa, assim, em trazer esse estudo continuado dos alunos. Então, que ele não estude para a prova, mas que ele continue revendo e trabalhando e aprimorando suas técnicas. Então, ele está voltado nesse sentido. E lá no Rei e Rainha da Derivada, a gente percebe que os alunos, eles estão lá e eles podem entrar na competição sem saber derivar e sair sabendo derivando, né? Sair derivando. Então, ele é um intuito bem pedagógico ali, todo o evento, até pelo incentivo da onde ele surgiu, né? Para uma turma de repetentes que estava com bastante dificuldade e tal. Então, a gente até conversou bastante sobre isso, mas até esse ano a gente não tem ainda uma previsão do que a gente vai fazer, assim, para ter essa ideia de trazer os alunos, incentivar os alunos para estar sempre presente no evento e não ir eliminando, né, os alunos ali ao longo do evento. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que pensar em estratégias para angariar isso. E do Sumaê a gente está começando, já fizemos uma edição lá o ano passado. Esse ano foi muito difícil por conta da greve e realmente não sabia quando ia voltar. Quando voltou o semestre ficou compactado, então foi bem complicado esse evento, mas a gente vai fazer, pode contar. Beleza, obrigado, Priscila, de novo pela apresentação. Vamos agradecer ela novamente. Ela falou sobre o baralho, então tem um pequeno spoiler. Amanhã tem um brinde aí para vocês do professor Fragélia, tá bom? Obrigado. Bom, gente, então agora sim a gente começa efetivamente a 5ª Olimpíada de Derivadas, né? Foi muito bom ver essas iniciativas legais, professores realmente preocupados com o ensino de cálculo e com o ensino em geral, tá bom? Agora então que vocês já estão mais relaxados, a gente pode falar sobre regulamento.